Boa noite. Boa noite para quem for chegando. Hoje a gente inicia um pequeno spoiler do que vai ser a Semana da Qualidade aqui no IPOG. E com isso, hoje nós teremos alguns convidados para conversar com a gente aqui, que vai ser o professor Marco Túlio e o professor Marcelo, que já vão estar chegando daqui a pouquinho, vão estar entrando junto com a gente para falar sobre um assunto super interessante da área de gestão de qualidade. Então, enquanto eu aguardo aqui a entrada deles na live para a gente convidá-los a participar da conversa, a gente vai dando essa pequena introdução para a gente ir já conversando um pouquinho. Hoje a gente conversa sobre gestão e auditoria de qualidade ambiental e de segurança e saúde ocupacional. Então, já estou vendo aqui que o professor Marcelo já chegou, o professor Marco Túlio já chegou também. Aqui embaixo tem uma câmera com um sinal de mais. É ali que os professores vão clicar para entrar na nossa live. Por favor, professor Marco Túlio, já sinal de mais. E a gente já libera a entrada. O professor Marco Túlio já chegou. Quem estiver nos assistindo e puder sobre o nosso som, por favor, coloca aqui nos comentários se está nos ouvindo bem. Boa noite, professor. Boa noite, está me ouvindo bem? Tudo certo? Tudo funcionando? Para mim aqui tudo certo. Então ótimo. Só aguardar o professor Marcelo agora. Enquanto isso, a gente vai conversando, vai dando uma breve introdução aqui do que vai ser hoje. Hoje é o nosso primeiro podcast aqui de Recife. É uma novidade para a unidade estar promovendo esse tipo de atividade. E é só um aquecimento, né, Renato? Semana que vem tem a Semana da Qualidade. Hoje vão ser 4 palestras, né? Hoje é um aquecimento aí comigo e com o Marcelo. Exatamente. Hoje é só um breve aquecimento para a gente poder conversar um pouco já sobre um assunto bem interessante. Hoje a gente vai falar sobre... Tudo bem? Ali. Opa, entrou muita gente, que legal. Opa, Miriam, opa, Natália. Hoje vai ter bastante gente aqui para acompanhar com a gente. Enquanto o professor Marcelo não entra, eu vou dar aqui uma pequena... Vamos chamar de um pequeno tira-gosto, né, professor? Do que vai ser a Semana de Qualidade na semana que vem. Aí o senhor me ajuda a lembrar aqui de... Tá bom. Na semana que vem, são 4 palestras, né? A gente conseguiu trazer 4 especialistas para falar de 4 temas diferentes. Um deles é o Leandro Valim. O Leandro é um cara excepcional que manja muito da parte de Lean Six Sigma. Ele dá curso, inclusive, de Black Belt e tal. E ele é um dos professores do nosso MBA no IPOG. Ele também tem um curso de curta duração no IPOG. Curta não, né? Porque é 80 horas para ser Black Belt. E ele vai falar exatamente sobre isso, né? O foco dele é falar sobre melhoria voltada para otimização de processos, usando o DMAIC, as ferramentas do Lean Six Sigma. Então essa é uma palestra que eu diria imperdível. Todas são, né? A outra vai ser o professor Helder. O Helder é um especialista em PMI, né? Toda a parte de gerenciamento, gestão de projetos. E ele vai estar aí conversando com a gente, falando como é que funciona o PMI, as regras para isso, as vantagens de usar a metodologia PMI para gerenciar os projetos, né? Então a ideia é bem voltada para isso. A outra é com o Marcelo, que vai estar aqui comigo. Marcelo, ele não é só auditor, ele é auditor dos auditores. Ele faz auditorias para as empresas, auditoria de terceira parte, certificação e tal, mas ele também atua para organismos acreditadores, auditando certificadoras. Então, o Marcelo audita empresas e audita auditores. Então, ele tem uma experiência incrível, né? Juntos a gente fez um livro justamente falando sobre isso, implantação, gerenciamento e auditoria de sistemas de gestão. E a última palestra, que na verdade vai ser a primeira, acho que a primeira vai ser comigo, vai ser falando sobre otimização de processos. E eu quero falar muito sobre as vantagens, a busca pelas oportunidades de melhoria, a questão de encontrar, né, as oportunidades, as vantagens de fazer isso, o uso de ferramentas para otimizar processos
Então, são 4 temas muito voltados para a qualidade, mas muito voltados mesmo para a otimização de processos, né? Aquilo que destaca os profissionais no mercado de trabalho. É muito disso que a gente vai tá falando. Legal. O professor Marcelo vai estar entrando agora. Opa! E aí, Marcelo? Boa noite. Tudo bem? Tudo bom? Tudo Professor, bem. estávamos aqui Estava dando uma procurando o breve botão de pedir para participar aqui. Eu sou Finalmente ele também, apareceu. eu sou perdido aqui. Eu estava vendo vocês aqui. Eu não sou muito instagramável não para lives não, mas a gente vai aprendendo, né? É só a primeira. Tecnologia, né, hoje em dia. É isso aí. Tudo bem? Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Sejam muito bem-vindos. Legal. Então, Legal. Renato, somos todos seus agora. A palavra está com você, Renato. Você pode conduzir. Você é o mestre de cerimônia. Fica à vontade aí, Renato. Vamos lá, então. Então, alguns avisos básicos aqui para quem for participar junto com a gente. Aqui embaixo, a gente vai reparar que tem um balãozinho com o sinal de ponto de interrogação. Nesse balãozinho é o lugar certo para deixar a tua pergunta. Professores, eu acho que tem algum ruído perto de vocês que deve estar causando alguma coisa. Se vocês puderem olhar, não sei se o pessoal ouve algum tipo de ruído, nos ajudem aqui na transmissão. Quem ouviu algum ruído, nos dê aqui um toque aqui no chat. Então, para deixar a tua pergunta, deixa a sua pergunta aqui no balãozinho com o sinal de interrogação, que é o lugar correto para que a gente não perca a tua pergunta. Porque às vezes fica aqui nos comentários e essa pergunta pode fugir, tá bom? E a gente vai conversando aqui, vai se acertando. A gente tem, então, uma série de perguntas aqui que chegaram via chat, que chegaram das pessoas que nos seguem aqui no Instagram, enfim. E a gente vai bater um papo sobre esses assuntos e estas perguntas aqui que a gente tem anotadas. Então, professor, uma das perguntas que a gente tem, o que são os SGIs, né, que são os sistemas de gestão integrados? Legal, vou começar com essa então, Marcelo. Beleza, Mar. Manda ver. Você busca, as empresas às vezes buscam certificações em alguns temas. Ela pode buscar no tema qualidade, com uma norma como a ISO 9001, ou em gestão ambiental com a 14001, ou em segurança e saúde ocupacional com a 45, ou em segurança dos alimentos com a 22. Ela vai escolher uma norma que atenda um propósito daquilo que ela busca, né? Ter uma certificação numa norma é para validar aquele serviço interno a partir de uma constatação por um organismo certificador independente que mostra, ó, essa empresa realmente atende os requisitos de gestão para uma norma voltada para o tema tal. A partir do momento que uma empresa já tem um sistema de gestão e ela opta em ter outro, não faz sentido ela ter um sistema totalmente independente, separado, porque essas normas têm muitos elementos em comum. Então, o que ela faz? Ela usa os elementos que ela já tem da norma que ela implantou e traz o tema nova fazendo uma complementação. Então, a partir do momento que uma empresa tem 2 sistemas de gestão diferentes, já passa a ser um sistema de gestão integrado. Já vou responder algumas perguntas que vêm sempre. Então, primeiro tem que ter a 9 para depois ter a 14. Não, você pode ter a norma que você quiser. Você pode começar pela 45.001 se o tema principal para a sua empresa é saúde e segurança ocupacional. Eu posso começar pela 22 se você é uma indústria de alimentos. Então, independente da norma que você começou, a partir do momento que você vai para uma segunda norma, você pode ter um sistema de gestão integrado. Mas para ele ser um SGI não é só ter 2 normas, efetivamente eles têm que estar integrados. Você vai integrar. Você tem um elemento que fala de controle de documentos, você não vai ter 2 sistemáticas de controle de documentos. A mesma que você já usava, por exemplo, para a qualidade, você passa a usar aquela sistemática de controle de documentos também para o tema ambiental.
aquela sistemática que você tinha para a calibração, né, dos instrumentos, uma norma você passa a usar para outra. Então você passa a integrar a tua política da qualidade, você traz para dentro dela elementos também voltados para a próxima norma que você tá implantando. E aí, a partir de 2 normas, você já tem um SGI. Você não precisa ter 3 normas, né? Todo mundo fala em 9, 14, 45. Eu já tive empresas que não tinham a 45, mas tinham a 22. Eu já fui em empresa que tinha só a 9 e a 22. Então, isso é realmente de acordo com o nicho, contexto, necessidade de cada organização. Mas a partir de 2 normas, você já pode chamar de SGI, desde que você efetivamente integre o seu sistema, né? É isso aí. Marcos, só se me permite Claro, claro. complementar só. Bom, primeiro, é importante a gente lembrar, a gente que já está no mercado há muito tempo, né? Agora vamos me chamar de velho, né? O meu primeiro curso de auditor líder, em 2001, eu fiz pela HGB Consultoria, onde eu trabalho hoje, né? Foi em 1998. E na época, a norma ISO 9001 era de 1994. Eu lembro dela até hoje, porque o auditor líder, né? Ela ia do 4.1 ao 4.20 e todos eles tinham que ter procedimentos documentados. De lá para cá, muita coisa mudou, né? Boa. E naquela época, né? Depois, em 96, foi publicada a primeira versão da 14.001 e nós tivemos a DS 8800, que foi a precursora da OSA 18.001 de 99, revisada em 2007, que foi a precursora da atual ISO 45.001. Mas o que eu estou querendo dizer? Que naquela época, na verdade, até há pouco tempo atrás, até as normas versão 2015, tá? A ISO 9001 tinha um desenho, uma estrutura. A 14.001 tinha outro desenho, outra estrutura, que era muito parecida até com a OSAS. Mas quando a gente ia fazer um sistema integrado, era um verdadeiro montar um quebra-cabeça, era um jogo de Lego, de quebra-cabeça, porque as normas não se falavam. E a gente ganhou a ISO percebendo, olha a importância do SGI. A ISO mundialmente percebeu esse movimento das empresas integrando os sistemas e a necessidade, aí sim, de criar uma estrutura única, uma base única, para que as normas pudessem se falar e ser mais facilmente integráveis. Daí vieram as diretivas ISO, do anexo SL, e hoje as normas têm lá, todas elas têm da seção 1 até a seção 10, todas as normas de sistema de gestão. Isso veio na revisão da 9.001 em 2015, 14.000 em 2015, na publicação da 45.000 em 2018. E isso foi feito pela ISO exatamente reconhecendo a força dos sistemas integrados de gestão, né? Uma coisa legal que o Marco comentou também, nem sempre as empresas começam pela 9. Eu estou com um cliente atual de consultoria que presta serviço para o setor elétrico e que a prioridade deles é segurança no trabalho. Tanto que o cliente, né, pega pesado. Então, eles nos contrataram para dar consultoria para a certificação 45.001. Já fizeram até a fase 1, passaram, graças a Deus, agora está chegando a fase 2, mas está tudo ótimo. No meio do caminho, gostaram do nosso trabalho, aí nos contrataram para iniciar a 9.001. Aí, como eu estava na 45, eu peguei um outro consultor da HGB e ele tocou a 9, a 45 lá na frente, a 9 aqui, né? 80% lá, 10% aqui. Aí continuou o trabalho, eles falaram, pô, esse negócio funciona, dá certo, que bacana, agora a gente quer começar a 45, então estamos mês que vem com a 14. Mês que vem, quando terminar a certificação da 45, a gente já começa a implantar a 14. E, obviamente, tudo isso já é integrado, né? O nosso consultor da 9.001, ele não chegou lá e disse, não, agora vamos criar do zero. Ele chegou para mim, conversou, a gente se reuniu, o que já tem da 45, a gente vai fazer apenas os ajustes para receber e para acomodar os elementos do sistema da qualidade. É isso. Ô Marcelo, você falando nisso era uma loucura. Não só para implantar, fazer esse quebra-cabeça, mas para auditar, para descrever não conformidade, né? Não, aqui é no 7.2, competência, mas lá na 14 era no 4 não sei o quê. Era tudo muito louco, né? Desencontrava, né? Você tinha que escrever assim, não conformidade, né? No 7.2 da 9.001, 442 da 14, da 45, e aí já virava uma salada, né?
Então, facilitou muito. E a gente está vivendo a era dos sistemas integrados de gestão, né? Isso foi reconhecido pela ISO, tanto que ela mudou a estrutura de todas as normas de sistemas de gestão que foram publicados a partir daquela data. E ficou bom, né? Ficou a cara do PDCA, ficou mais madura, ficou mais gestão do que cara crachá. Eu achei que ficou muito boa as novas estruturas, né? Tanto que talvez por isso, né, as revisões foram adiadas, né? Se tornou uma norma mais madura, então é possível ter um tempo maior assim de uso dela até a necessidade de uma nova revisão, né? É verdade. Certo, então, pessoal. Vamos começar com uma pergunta que surgiu aqui de quem está ao vivo nos assistindo. Vamos fazer uma quebra de protocolo? Vamos lá. Vamos lá, então. Para os dois professores, a Diana Lima. Em uma empresa que presta serviços em outras, e acredito que ela quer dizer que a nível de auditoria, eu preciso definir os sites auditados nas empresas contratantes? Esse é o chamado escopo, né? Você sempre vai definir os processos e o site que você quer implantar o teu sistema de gestão. Então, quando você vai partir para uma certificação, uma coisa que tem que estar muito bem definida, né, Diana, é o teu escopo. O que você vai auditar? Quais processos? Mesmo no mesmo site, mesmo no mesmo endereço, se você tem processos diferentes, seja prestação de serviço para atividades diferentes ou na produção de produtos para produtos diferentes, linhas diferentes, você pode definir dentro do seu escopo o que você quer desses serviços, desses processos de prestação de serviço, desses processos de fabricação, dentro do seu escopo, né? E se você tem vários sites, você pode colocar eles todos dentro de um escopo, ou você pode escolher os sites que você tem interesse em certificar ou não. Esse é o famoso definição de escopo, isso é importantíssimo. É uma das primeiras decisões que tem que ser tomada, né? O escopo é definição dos limites, da abrangência, né? Então, até onde vai o meu sistema de gestão? Aqui, atividades, setores, processos e locais físicos, né? E aí, é claro, não é o nosso objetivo aqui hoje, nessa live, mas a gente pode até, de repente, marcar uma outra, aí sim, para comentar as regras de acreditação que o International Accreditation Forum, IAF, define para que as acreditadoras, como, por exemplo, aqui no Brasil, o Inmetro, cobrem das certificadoras como é que se audita esse escopo, né? Existem várias regras, né? Por exemplo, em saúde e segurança do trabalho, se você quiser ter só o sistema sem certificar, aliás, é uma coisa também que vale a pena falar. Muita gente acha, eu implantei a ISO, então tem que certificar. Não, a ISO foi feita para você implantar para melhorar a empresa. Certificar ou não é uma decisão sua de negócio. Tá? Mas se você quiser certificar, no caso da 45001, não se aceita certificar um pedaço da fábrica. É uma planta, é um site e vai ser auditado tudo que está lá dentro. Entendeu? Agora, eu posso escolher. Eu sou, por exemplo, uma empresa de engenharia, tem 8 canteiros de obra. O meu escopo vai ser o escritório central e o canteiro de obras A e B, por exemplo, nas atividades tais. Mas é bom lembrar que tem regras para essa definição e aí, se você estiver buscando uma certificação, né? Cabe uma live sobre este assunto? Já que o professor deu a ideia. Futuramente cabe, muito interessante. O mundo das regras, de como funciona uma certificação acreditada, né? Que é outra coisa que também a gente precisa deixar bem claro, né? Tem um monte de certificador aí, e, enfim, não tem a acreditação, né? E é certificado, ou seja, não tem ninguém tomando conta dela, tomando conta da competência, e se ela fizer besteira, você não tem para quem reclamar, né? Você escolheu uma certificadora não acreditada, por que você mesmo não faz sua auditoria interna e declara? Né? Podemos juntar nós 3 aqui agora, vamos abrir uma certificadora, vamos, a gente abre lá uma PJ, bota lá no KNAI, bota direitinho, bota um site, não, a gente certifica. Aí eu emito um certificado, um atestado bonito. Na companhia de vocês, eu aceito.
Como? Pois é, Na não companhia de vocês, eu aceito. Não te ouvi, desculpa. Na companhia de vocês, eu aceito o que nós passamos a fazer. Beleza. Mas assim, outro, então Renato, a que o Marcelo coloca certificadora, é assim, ó. né? A gente só fazer auditoria sem uma acreditação para o mercado internacional seria a minha palavra do Marcelo. Aí os caras vão dizer, quem é Marco Túlio e Marcelo? Sei lá. Agora, quando você tem um processo de acreditação, alguém veio aqui auditar a gente, com todo um processo que tem por trás, para você dizer, não, olha, esses dois realmente cumprem as normas para fazer um processo de auditoria. Então, sempre, para ter um reconhecimento no certificado de nível internacional, sempre vale a pena buscar uma empresa com acreditação. Quando eu estou numa empresa e a gente vai fazer uma qualificação de fornecedores, quer que os clientes tenham, que os fornecedores tenham algum tipo de certificação, a gente quer que esse certificado seja acreditado. Porque se ele não for acreditado, eu vou ter que ir lá para auditar numa auditoria de segunda parte, uma auditoria de cliente. Quem que auditou ele? Ah, não, foi um organismo não acreditado. Qual a validade disso? Sempre vai ter um peso menor do que de um organismo acreditado. É bom lembrar Legal. que o nome do nosso negócio é credibilidade. Né? Qual é a credibilidade que aquele certificado, né, que aquela instituição que está emitindo o certificado tem. Então, a acreditação é isso, é você acreditar mesmo no certificado, né, no sentido da palavra. E aí vem mais um degrau, porque, assim, no mundo da certificação, eu sempre digo que sempre tem um nível trófico na cadeia alimentar acima do seu, né? Então, a empresa busca a certificadora ela tem que ser acreditada, por exemplo, pelo Jaisanj, que é o acreditador da Austrália e Nova Zelândia, eu trabalho para eles. Então, o Jaisanj vai auditar a certificadora para garantir que a certificadora concede certificações sérias. Agora, o Jaisanj também tem alguém em cima dele, que é o IAF, o International Accreditation Forum. E o IAF, que é uma soma de acreditadoras, faz um processo de auditorias por pares, peer review, aonde a acreditadora Jaisanj, ou Inmetro no Brasil, também tem uma norma, que é 17.011, que elas têm que seguir e são auditadas, para tomar conta que a acreditadora só está acreditando de verdade quem merece ser acreditado, para certificar de verdade quem merece ser certificado. Tem todo um critério, né? Justamente para dar credibilidade, né? Então, em resumo, não basta ser... depende da fidedignidade desses certificados. Exatamente. Inclusive para o comércio exterior, tá? Uma certificação acreditada por uma acreditadora membro do IAF, porque também tem isso, tá? Tem a acreditadora que não está no Multilateral Agreement do IAF. Aí parou nela. Então, o ideal é uma acreditadora signatária do Multilateral Agreement do IAF. Porque o que acontece? Quando ela recebe esse reconhecimento do IAF, obrigatoriamente, todos os países membros do IAF, eles vão reconhecer aquele certificado daquela certificadora e daquela acreditadora como válidos, como se tivessem sido concedidos por eles no país deles. Passou Legal, aqui uma pergunta, eu acho que era Giovana, se eu não me engano, passou rapidinho a pergunta, ainda está ligado naquela questão de contexto, de escopo, eu acho que é uma coisa importante, que ela me pergunta assim, deve-se auditar as áreas de marketing financeiro? Às vezes sim. Por exemplo, eu trabalhei numa empresa que lidava com biscoito. Quando a gente ia fazer as auditorias, programar as auditorias nas unidades, a área de marketing era fundamental, porque ela estava ligada diretamente naquela empresa, para os processos dela, ao 8.3. Era por onde entrava o briefing para a definição, né, de todos os elementos associados a projeto de desenvolvimento. Então, ela era auditada, ali era a porta de entrada para um projeto de desenvolvimento, ali desencadeava tudo. Então, quando eu precisava auditar o requisito 8.3, sem dúvida nenhuma, eu teria que auditar a área de marketing. A área financeira. Bom, eu poderia auditar os processos do financeiro também, mas o processo financeiro daquela organização para ver os processos dele, mas não afetava diretamente satisfação do cliente, pensando na 9001, que era um cliente de biscoito nessa empresa. Então, até poderia auditar, mas era prioridade? Não.
eu sempre vou ter como prioridade auditar aquelas partes da empresa, né, aqueles departamentos, aquelas áreas que afetam diretamente a satisfação do cliente, na parte da 9001, né, que tem processo que afeta a satisfação do cliente, onde eu vou ver se aqueles requisitos da 9001 são aplicáveis naquelas áreas. Então, para cada norma, você acaba focando, né, gastando mais tempo, dedicando mais tempo pela uma perspectiva de gestão de riscos nas áreas que representam mais riscos para o atendimento ou não daquela norma. Então, você precisa auditar, ser obrigado a auditar o financeiro numa norma na fábrica de biscoito? Não. Agora vamos supor que eu estivesse auditando um banco. O que é a satisfação do cliente do banco? O banco esteja bem, que esteja trabalhando bem o seu dinheiro. Então já ia ser uma área foca. Eu queria ver os processos do financeiro do banco. Então depende da situação, do que você está auditando, que norma, que escopo e que contexto de organização, né? E por aí vai. Se eu vou auditar ambiental numa empresa, quais processos que eu vou focar? Primeiro eu vou dar uma olhada no levantamento de aspectos e impactos, onde os impactos são mais significativos, é onde eu vou gastar mais tempo, é onde eu tenho que focar melhor, né? De repente, lá no financeiro, o impacto ambiental dele é bolinha de papel na lixeira. Cara, talvez não seja o meu foco principal, eu vou focar em outras áreas onde os impactos são mais significativos, né? Sim, espero que a Giovana tenha tido a melhor resposta. Para a gente continuar, que o tempo voa, né? A conversa é boa, o tempo voa. Então já foi meia hora aí fácil e a gente nem sentiu, né? Nem começou ainda. Vai começar agora, pessoal. Boa noite. Começa agora, então, a nossa live. Já vou chamar o professor Marcelo aqui para a gente responder mais uma pergunta que é bem interessante. Ó. Professor, quais são as normas que podem compor os SGIs? Eu acho até que essa o professor Marco ele acabou até respondendo, né? Ele deu exemplos aí, né? A 9001, qualidade, ou a 22.000 para segurança de alimentos, a 14.001 para ambiental, a 45.001 para segurança e saúde no trabalho. Mas é bom lembrar que hoje a gente tem dezenas de normas de sistema de gestão. Eu não vou ficar fazendo sopa de letrinhos de número aqui, mas a gente tem norma para sistema de gestão de responsabilidade social, de segurança e tecnologia da informação, para compliance. Agora estão lançando aí para o ESG, né, que é a nova roupagem da sustentabilidade, né? Enfim, a gente tem sistema de gestão para setores específicos, como o de telefonia, né, que é a TL 9000, para o aeroespacial. Enfim, a gente tem dezenas de sistemas de gestão, tá? Todas essas normas de requisitos, que é importante lembrar, tem que ser norma de requisito, que a norma de requisito é que é auditável e certificável, elas podem compor. O máximo talvez alguém pergunte, qual foi o máximo que você já auditou? Eu já auditei uma empresa com 8 normas ao mesmo tempo, 8 assuntos diferentes. E aí, na verdade, esse planejamento dessa auditoria foi uma operação de guerra, né? Para otimizar, né? E para quando você está vendo um tema, você avaliar as 8 perspectivas. E é óbvio que isso impacta na duração da auditoria, na qualificação da equipe auditora, né? Mas, enfim, as mais tradicionais são qualidade, meio ambiente, segurança e saúde, né? Mas tem aí mais algumas dezenas de normas que podem integrar. Marcelo falou uma coisa importantíssima. Normas auditáveis são as normas que têm requisitos, normas que têm diretrizes, elas têm orientações. Eu estou reforçando isso porque de vez em quando vem uma pergunta para mim, às vezes de aluno ou de cliente, eu quero implantar a norma tal, quero certificar na norma tal. Essa norma não dá, essa norma ela tem diretriz, ela te orienta, ela não serve para uma certificação. Então sempre considera isso, tá? Normas para certificação são as normas de requisito e não de diretriz. Por exemplo, a 9001 ela é auditável, ela é uma norma com requisitos para um sistema de gestão. A 9004, não, ela tem diretriz, ela orienta, então sempre foca as normas com requisitos, né? Isso aí. Pessoal, lembrando que na semana que vem a gente tem a Semana da Qualidade. Vão ser 4 palestras na segunda, terça, quarta e quinta-feira. Isso aqui é apenas o aperitivo do churrasco. O churrasco é na semana que vem. E é onde a gente vai ter o professor Marco Túlio, vai ter o professor Marcelo também, mais o professor Helder, que está aqui na live, eu vi ele cruzar por aqui agora. E também
professor Leandro. Aí eu lembro. Então, vão ser 4 palestras, e todas com certificado, mas é só para quem fizer a sua inscrição no Simpla. Então, aqui no nosso perfil, tem lá na nossa bio o link, você vai acessar o link da bio e vai fazer a sua inscrição lá no Simpla, para receber o link para entrar na sala, todos os dias às 20 horas, de segunda a quinta-feira. Você pode escolher os melhores assuntos que você tem mais curiosidade de ver, né? E todas as palestras são com certificado, inclusive. E essa é uma promoção do nosso curso, né, onde o professor Marco é o nosso coordenador. Né? Professor, até para fazer um breve, pequeno comentário sobre o curso, o que o senhor pode nos falar sobre esse curso? Sem querer tomar o tempo de vocês com merchandising, né? Mas é importante, a gente tem um MBA em gestão da qualidade e engenharia de produção. Então ele acaba focando em 2 coisas essenciais. Toda a parte para montagem de SGI, as normas 9, 14, 45, então você vai ver essas normas, mas você vai ver também profundamente as partes de engenharia de produção para melhoria de processo. Lean Six Sigma, modelo Toyota, PMI, toda a parte de logística, otimização. Então é um MBA realmente muito completo. E ele foca isso, capacitar, trazer competências para os profissionais se destacarem no mercado industrial, na cadeia produtiva, né? Fazendo o quê? Ajudando as empresas a produzirem mais com menos e produzirem melhor, fazer mais qualidade com menos custos. Esse é o grande foco do MBA, né? Legal. Flávia, a inscrição, ela serve sim para toda semana, e quem estiver inscrito... Que bom! Tem aluno ali. Legal. E quem estiver inscrito pelo Simpla vai receber todos os dias um e-mail com o link da sala, tá bom? Vão ser 4 salas, 4 links diferentes. Então se cadastre, faça a sua inscrição no Simpla para receber lá o e-mail com o link da sala. Todo dia vai chegar um link para vocês. E também, ao final da semana, a gente vai ter o certificado. Continuando então, professor Marco Túlio, qual a importância de um processo de certificação para as empresas? Então, está muito ligado até no que o Marcelo falou. Você não é obrigado a certificar, né? Por que você certifica então? Se você é uma empresa, por exemplo, de varejo, você vai implantar 9001. Eu trabalhei muito tempo, por exemplo, com coco, leite de coco, coco ralado, água de coco. Cara, para dona de casa, vou comprar coco ralado porque tem 9001. Não faz o menor sentido para ela. Então, a empresa até poderia, como implantou essa norma, certificou, mas era para o mercado? Não, o mercado não ligava. No mercado de negócio para negócio, com o mercado business to business, né, empresas que compram de empresas, aí já muda. Então, essa empresa também vendia para esse mercado, né, para grandes players da indústria de alimentos que precisavam comprar creme de coco, por exemplo, fazer sorvete. Aí elas falavam assim, eu compro de você, mas eu quero uma certificação, eu quero que você seja certificado na 9000, na 22, etc. e tal. Por quê? Porque isso facilita para ela, não precisa mandar a equipe dela de auditores. Como você está certificado, já foi um grupo independente, já auditou, ela viu que o certificado tem credibilidade, ela aceita isso. Então tem esses 2 elementos. Se eu sou uma empresa, agora quando eu estava dentro das empresas, como gestor, implantando sistemas de gestão dentro da empresa, mesmo que não fosse mercado business to business, eu sempre aconselhava as empresas a certificarem. E eu vou explicar por quê. Pensa em outro tema, pensa em contabilidade, por exemplo. Como é que uma empresa atesta que o contador dela interno está fazendo um bom trabalho? Contratando uma auditoria independente. Como é que uma empresa atesta que o sistema de gestão dela realmente está funcionando? Independente da necessidade ou expectativa do mercado, contratando uma certificadora independente. Então, processos de certificação, eles validam o trabalho interno do sistema de gestão. Isso é muito importante para a organização, isso dá credibilidade. Tanto para os profissionais, quanto segurança para a própria empresa que o sistema efetivamente está funcionando, né? Então, seja para mercado business to business, seja para mercado de varejo, eu sempre recomendo a certificação. Especialmente porque há muito mito em relação a isso. Certificações são baratas, quando você pega todo o custo de uma certificação, divide por 3 anos, que são contratos trianuais, divide por 12 meses de cada um desses anos, faz a conta, você vai ver que um processo de certificação ele não é caro, pelo benefício que ele dá da credibilidade. Olha, minha empresa, eu sei que o sistema de gestão funciona, ou que ele tem problemas a serem resolvidos, não conformidades identificadas, né, por um olhar para uma perspectiva de fora, isso ajuda a alavancar a melhoria contínua. Então, eu acho que sempre é muito bem-vindo um processo de certificação, né?
por todos esses motivos. É isso aí, Marco. Concordo plenamente. E só vou citar dois pontos aí. Primeiro, né, o famoso e velho ditado, santo de casa não faz milagre, né? Então, se você tem um sistema e não certifica, você tem as auditorias internas. Mas assim, quando chega o auditor da certificadora, é o auditor da certificadora. A empresa para, porque sabe que não é o colega de trabalho, porque sabe que vai ter um olhar de fora, né? É natural do ser humano, tá? Isso a gente até estuda em antropologia, sociologia, psicologia. É inerente à natureza do ser humano ir com o tempo se acomodando, caso ele saiba que ninguém vai conferir o que ele fez. Agora, se eu sei que daqui a 6 meses alguém vai pegar e vai virar do avesso tudo que eu fiz, eu vou parar 2 vezes antes de deixar alguma coisa acontecer errado. Esse é um fator, né? Segundo fator, e é uma das coisas bacanas da carreira de auditor, né? Eu tenho aí mais de 20 anos como auditor de acreditadora, trabalho hoje em dia também para certificadoras e como auditor também de segunda parte, de primeira parte. O auditor, ele não só traz o olhar de fora, como ele traz a experiência de vida dele, de ter passado por 300, 400 empresas. E muitas das vezes, eu já vi isso muito acontecer em auditoria. O problema está ali, o processo está sendo feito errado, mas sempre foi assim e ninguém nunca bateu o olho e falou está errado. Aí vem um cara de fora, que não está acostumado com aquilo normal, e fala, isso está fora do lugar. Mas está aqui há 20 anos, ninguém nunca falou isso, mas olha só, está fora do lugar. E está fora do lugar. Então, olhar de fora e a questão de ter esse comprovante, a pessoa saber que alguém de fora vai avaliar, né? Então, agrega realmente muito valor à certificação. Estamos fazendo marketing para as certificadoras, né, Marco? Pois é, não estamos cobrando nada por isso, né? Não estamos cobrando nem ganhando nada por isso. Então, pessoal, para seguir, professor, próxima pergunta. Quem certifica as empresas e como ele se dá esse processo? Legal. Quem certifica são os organismos certificadores e vem toda essa história da acreditação, né? Mas eu vou passar esse tema para o Marcelo, porque eu gosto quando ele conta isso, e vou pedir para ele o seguinte, para ele contar aquela história do organismo não acreditado, porque eu adoro aquela história, Marcelo. Nossa, meu Deus do céu, olha só. Vou contar a história então e aí vou dar a mensagem, né? Eu, como auditor, uma coisa que as pessoas confundem, tá? As pessoas acham que você vai lá, faz o curso de auditor líder, tem que passar na prova, que é difícil, aí você recebe um certificado. Aí eu vejo muita gente botar no currículo assim, por exemplo, você fez um curso acreditado, um curso de um organismo de treinamento, reconhecido e certificado, dentro do sistema, por exemplo, aqui no Brasil, do HACABEND, né? O HAC é o Registro de Auditores Certificados, né? Aí o cara bota lá, auditor líder HAC, certificado tal. Não, ele não é auditor líder do HAC. Tá? Ele passou no curso. Para ele tirar a carteirinha de auditor líder do HAC, ele vai ter que dar entrada no HAC, aonde é condição necessária, porém não suficiente, ter passado no curso de auditor líder. Aí depois ele tem que provar que ele tem, pelo menos, aí varia de algumas certificadoras, tá? Mas eu vou dar aqui ideias gerais. Pelo menos 5 anos de vida profissional, dos quais pelo menos 2 anos no assunto da norma que você quer tirar a carteirinha de auditor. Então, se eu quero tirar a carteirinha de auditor da qualidade, eu tenho que provar que eu tenho 2 anos de vivência em qualidade. E depois, eu tenho que provar que eu tenho aí nos últimos 3 anos, pelo menos 25 dias de auditoria de verdade completas naquela norma. E aí você preenche um monte de coisa, eles vão ligar aleatoriamente para as empresas que você auditou, para saber como é que foi você, se você não é maluco, como é que foi seu desempenho e tal, né? Se você fez essas auditorias pela certificadora, eles vão entrar em contato.
E, bom, aí eu tenho várias dessas carteirinhas de auditor, né? Eu tenho aqui a do Brasil, do RAC, eu tenho a do sistema americano, que é o ANAB, e que é o RAB, né? O RAB que é SA, e o Certos. Enfim, e algumas outras. E eu confesso que a mais difícil de tirar foi a do IRCA, que é o sistema inglês. Porque a do IRCA, os caras viraram minha vida ao avesso, tá? Me botaram para fazer prova, teste, fizeram entrevista, me pediram, assim, muito mais coisa do que qualquer um, e eles realmente me viraram do avesso. Aí, beleza. Qual é uma das vantagens? Claro que você paga para isso, né? Tem anuidade, né? Virou o ano agora, eu estou pagando aqui um monte de anuidade, é uma grana, né? Fora CREA, CRA, CRT, entra tudo em janeiro, né? Eu estava hoje pagando o Conselho Regional aqui. Mas qual é uma das vantagens? Você com essa carteirinha de auditor, se você quiser fazer auditoria para qualquer um, inclusive para certificadora, ninguém vai chegar para você e ficar avaliando você. Ele diz assim, cara, o IRCA já me disse que você é auditor. Acabou. Foi muito engraçado, porque estava auditando uma empresa para a qual eu fiz auditoria interna, e aí o auditor da certificadora, não, quem é o seu auditor interno? Eu quero ver toda a qualificação dele. Aí o cara botou só, ele tem essas carteirinhas de auditor aqui. Eu estou falando assim, não precisa de mais nada não, acabou. Né? Bom, e aí uma das vantagens de você estar nesse certificado é que essas entidades que emitem a carteirinha do auditor têm um banco, né, e botam o teu nome lá, se você quiser, né? E o banco de auditores do IRCA é internacional, é muito procurado, né, e tal. E aí me procurou, entrou em contato comigo, uma pessoa de um país de fora, que eu não vou falar qual é, para não gerar nenhum tipo de preconceito, mas mandou a seguinte mensagem, né, o texto em inglês, né, resumindo, né, olha, nós somos a certificadora tal, nós fornecemos certificados A, B, C, D, E, F, e a gente queria saber se você não quer ser nosso parceiro de negócios do Brasil, você nos indica para os seus clientes de consultoria e você ganha uma comissão. Bom, para começar aqui, isso é proibido pelas normas de acreditação, né? Expressamente proibido. Aí eu já estranhei. Aí eu falei, me dá o teu site, deixa eu ver, né? E tal, né? E, inclusive, depois eu vi uma proposta que eles tinham mandado para um cliente meu, né? Aí, é o mesmo cara essa história, eu não sabia. É o mesmo. Eles rodam, eles ficam igual mosca varejeira. Um cliente meu de consultoria falou, Marcelo, a gente quer certificar, qual a certificadora que você recomenda? E uma coisa nossa, né, eu trabalho na HGB Consultoria, uma coisa que a gente sempre faz, nós temos mais de 25 anos de mercado. A gente diz assim, a gente te prepara para ter um sistema que mereça ser certificado por qualquer certificadora. A gente não indica, a gente dá uma lista e você vai pesquisar e vai tomar a sua decisão. Eu posso te dizer o que avaliar, né, ao escolher a certificadora. Né? E graças a Deus, até hoje, nós temos 100% de aprovação em todos os clientes de consultoria na primeira auditoria. Né? É um recorde nosso. Mas, enfim, aí esse cliente meu pediu várias propostas, aí chegou uma dessa certificadora. Né? Vamos chamar de Tabajara. Né? E aí, na proposta vinha... como é que era a expressão, Marco? Agora no certificado, né? Era a sigla, né? Aí vinha assim, lembrei. Aí vinha assim, proposta, não sei o que, auditoria, certificado, não sei o que, taxa de acreditação. Acreditação, NAC, $1.000. Eu não conhecia a certificadora, mas eu já sabia que eles tinham feito aquele contato comigo, aí eu achei estranho, entrei no site deles. E nada de acreditação, nada de acreditação. Era ANAC, na verdade. Acreditação, ANAC. UNNAC. E eu, assim, conheço bastante, né, as acreditadoras pelo mundo, né, já fiz auditorias aí em vários outros países, China, Estados Unidos, Itália,
Holanda e por aí vai, França. E eu nunca ouvi falar dessa acreditadora UNAC, né? UNNAC. Aí falei, pô, e tava lá, taxa de acreditação UNAC, né? Cobrando. Aí eu falei pro meu cliente, não, pergunta para ele, cara. Que acreditadora é essa, UNAC? Pede o site, pergunta se é do IAS. Aí sabe qual foi a resposta? Não, UNAC é a abreviatura para Unaccredited, ou seja, não acreditada. Marcelo, essa história é tão boa. UNAC, não acreditada. E cobrava por isso. E caro. E caro. O nosso próximo livro a gente vai ter que falar sobre acreditação e contar essa história, porque ela tem que ficar registrada, ela é muito boa. É verdade, é verdade. Eu não digo nem, não dou nem detalhes, não, mas assim, olha, eu acho que tão ruim quanto isso, né, triste até de ver, é quando a gente vê aqueles anúncios no LinkedIn, aquilo tem pavor, né, kit de implementação da ISO 9000, o cara nem escreve o nome da norma direito, né? Compra aqui um pacote, eu já tenho o procedimento de controle de documentos, o de auditoria interna, o manual da qualidade, você compra tudo, bota o logo da tua empresa. Não gaste dinheiro com consultoria e o cara vende o pacote. E tem gente que assustador. Aí o cara assustador. Chega na auditoria, toma um pau de proporções bíblicas e não entende por quê, né? Então, enfim. Ainda tem gente que acha que ter um sistema de gestão é preencher formulários e fazer Ctrl+C, Ctrl+V de documentos das outras empresas. Você encontra coisas bizarras. Uma vez estava auditando uma empresa e dentro do procedimento dela, ela citava, né, como é que ela era a área de alimentos, como é que ela fazia controle de praga e tal. Ah, vocês trabalham com essa empresa aqui? Ela falou assim, não, mas está aqui descrito no seu procedimento, controle de praga, que você terceiriza com a empresa tal. Cara, eles fizeram um Ctrl+C, Ctrl+V de logotipo e nome, sequer ler o procedimento que eles estavam fazendo. Então, alguma empresa subcontratava uma outra para controle de pragas e eles usavam o procedimento que vou mostrar para o auditor, quem sabe passa. Então você vê as coisas mais bizarras. Inclusive em grupo de WhatsApp, viu, gente? Não façam isso. Você quer montar um processo dentro da tua empresa e tal, e ficar pedindo nos grupos de WhatsApp. Alguém tem o documento do tipo tal para mim ver? Eu sei que provavelmente você vai adaptar, mas faça o seu documento. Sistemas de gestão é que nem uma roupa bem feita, ela tem que ser sob medida. Não dá para você pegar de alguém, querer vestir em você e querer que cabe corretamente. Então cuidado com esse negócio de pacote pronto. Pacote pronto é tendência muito grande ao fracasso, a sistemas pouco aderidos, a sistemas que, na melhor das hipóteses, você pode até certificar, mas nunca vão dar resultado, não vão dar payback, porque eles não vão ter a capacidade de trazer o retorno, seja em qualidade, com a redução de custos de não qualidade, com a 9001 evitando realmente desperdício, ou com a 45 prevenindo realmente acidentes. Qualquer sistema de gestão tem que ser sobre medida, então não pega pacote pronto, você vai se dar mal. Esse é um conselho que eu queria deixar. É isso aí, tem esses absurdos, né? O sistema de gestão ele tem que ser tailor-made, ele tem que ser feito para a sua realidade. Tá? O que é bom para uma empresa, aliás, isso está na origem da norma. Muita gente, quando a gente está dando o curso básico da norma, a gente sempre tem uma frase, né? O Marco usa também, eu uso, que diz assim, a norma diz o que deve ser feito e não como. Por exemplo, análise de contexto, né? A empresa deve avaliar, a norma diz assim, todas elas, a empresa deve avaliar questões internas e externas que sejam pertinentes ao seu propósito, possam aumentar a capacidade do sistema de gestão e alcançar os resultados pretendidos. Aí uma boa auditoria já deveria começar daí. Eu sempre digo isso. Primeira pergunta que você deve fazer é o seguinte, qual é o resultado pretendido do seu sistema de gestão? Ou seja, o que de acho você resolveu ter? Porque se você nem sabe para que você quer ter o sistema de gestão, como é que você vai analisar o seu contexto? Aí o cara mostra um SWOT. Outra coisa também, o pessoal botou na cabeça que análise de contexto tem que ter SWOT. Não, análise de contexto é uma análise do que você tem do lado de fora bom e ruim, que você tem do lado de dentro bom e ruim. E tem 5 forças de Porter, tem planejamento estratégico, tem análise de cenário, tem uma miríade de ferramentas aonde o SWOT é a mais usada porque é a mais simples. E tudo bem, não tem problema se usar SWOT. Mas usa
sabendo o propósito do seu sistema, né? Mas o que eu queria dizer é o seguinte, a empresa diz, analise questões internas. Como? Se vai ser com SWOT, com A, com B, se eu vou chamar de ameaças e oportunidades, forças e fraquezas, ou o que quer que seja, é você que vai definir. Porque as normas foram escritas para poderem ser utilizadas universalmente. Ou seja, por qualquer empresa, de qualquer tipologia, qualquer segmento, de qualquer tamanho e em qualquer lugar do mundo. Então, o perigo desses pacotes é que, por exemplo, para uma empresa que tem muito processo administrativo, por exemplo, eu já fiz auditoria num cartório, olha que barato, um cartório de registro de imóveis, né? Na verdade, eu fiz auditoria testemunha pelo organismo acreditador, a gente estava auditando o auditor da certificadora que estava certificando o processo do cartório. Então, ali, a parte deles de controle, apesar de ser qualidade, tinha uma parte de controle jurídica, né, e documental, né, e a própria capacidade, porque você confia ao cartório informações que vão estar guardadas em tese para o resto da vida. Então, a sistemática de backup, de guarda, era assim, extremamente robusta. Aí você liga para o teu colega e diz assim, me empresta o teu procedimento aí de controle de gestão do conhecimento e controle de documentos, vem um troço do cartório, você é, como eu já auditei também uma gráfica que tinha 3 funcionários, os 2 donos e o Zé. O Zé trabalhava e os 2 donos, né, um vendia e o outro cuidava da administração. Não vai dar certo. É o famoso, se tudo der certo, vai dar errado. Né? Então, muito cuidado com o pacote pronto, muito cuidado com esses anúncios. O barato sai caro. Né? Nós já fomos chamados muitas vezes por empresas que tentaram fazer o pacotinho pronto, pagaram baratinho, aí tomaram pau, foram reprovados pelo cliente, perderam o contrato, aí chamaram a gente. E aí ainda dizia assim, não, mas não dá para aproveitar aqui alguma coisa do pacotinho. Aí a gente dizia assim, não, para eu trabalhar aqui, você vai jogar isso tudo fora e a gente vai começar do zero na tua realidade. Ô Marcelo, e tu foi na mosca, porque foi muito bem lembrado isso. A seção 4, ela é exatamente isso, ela trata dessa personalização, né? Entender exatamente o contexto interno e externo daquela organização. E até complementando, né, essa questão de uso do SWOT e outras ferramentas, dependendo do porte da organização, ela pode usar nenhuma. Numa entrevista com a alta direção, ela vai saber se posicionar, explicar bem o que é o contexto dela, interno e externo, mostrar que ela tem um domínio daquilo, quanto que ela leva aquilo como relevância estratégica para mostrar o seu sistema de gestão, e o auditor vai falar ok, né? Vai avaliar isso. Eu digo isso porque eu já vi também o outro lado da história, auditores que chegam nas empresas e acham que tem que ter uma forma padrão documentada do jeito que ele quer ver o atendimento daquele requisito. E não tem. Principalmente requisitos que não te pedem uma evidência documentada. Então, como é que a empresa vai evidenciar aquilo? Do jeito que ela quiser. Pode ser, né, dessa forma, né, numa dessas ferramentas clássicas, ou em alguns casos pode ser um bate-papo, né? A empresa do seu Zé, provavelmente o bate-papo passa, de repente uma empresa, né? Então é a empresa que define, né, o tamanho e a abrangência da robustez que ela precisa. Você falou isso, me lembrou um cliente nosso pequenininho. Eles fizeram exatamente isso, Marco. Assim, eram 2 donos e mais umas 5 ou 6 pessoas. Eles se reuniram, fizeram um brainstorming e fizeram um contexto. Né? Aí o auditor chegou, tá, mas qual foi o auditor queria uma ferramenta. Aí quando deu um intervalo, eu cheguei para o auditado e falei assim, ó, fala que você instituiu um comitê ad hoc para fazer o contexto. E aí vocês chegaram a esse resultado. Aí o auditor ficou todo, não, vocês fizeram um comitê ad hoc, né? Ad hoc, né? Então agora tem uma ferramenta. Perfeito, resolveu. Mas infelizmente isso que o Marco falou é verdade. Às vezes o auditor está tão acostumado a ver aquilo sendo feito de uma forma que ele espera que seja feito em todas as empresas. E é isso que a gente ensina na pós-gestão da qualidade de engenharia de produção e nos cursos de auditor líder, né? O sistema, ele não pode ser para ISO. Ele não pode ser
para o auditor. O sistema ele tem que ser útil para a empresa. O auditor que tem que saber ler como a empresa aplicou e enquadrar na norma. Isso é muito importante. Certíssimo, pessoal. A gente chega próximo agora das 9 horas. Estaria estourando o tempo. A parte boa é que o assunto foi ótimo. A parte ruim é que ainda tem muita pergunta para responder. Vamos à saideira. Mas então eu acho que a gente poderia propor o seguinte: de durante a semana, por meio dos nossos stories, os professores fazer algumas inserções com essas perguntas que chegaram aqui durante a live, que a gente infelizmente não vai conseguir responder todas em função do tempo, mas a gente gostaria sim de responder todas. Então eu já vou deixar o convite para os professores para a gente durante a semana, por meio dos nossos stories, ir respondendo. E deixa eu só te lembrar uma coisa. Vai ter a Semana da Qualidade aí, vão ser 4 oportunidades para tirar essas dúvidas. Que legal, nós estamos gerando dados de entrada para alimentar o tailor-made, né? A nossa Semana da Qualidade ser tailor-made para quem está aqui agora. Maravilha! Exatamente. Lembrando que quem quiser participar da Semana da Qualidade, entre no nosso perfil, logo depois de terminar a live aqui, vai lá no nosso perfil, vai no link da bio e lá vai ter o link específico do Simpla para fazer essa inscrição, para receber por e-mail. Todos os dias vai chegar o link da sala para ti poder participar. Vão ser 4 dias, 4 palestras com 4 professores diferentes. Tá lá todo o nosso roteiro com os assuntos, tem até uma pequena descrição de cada palestra. Tem aqui, durante a semana, nos nossos posts, tem alguns pequenos vídeos que os professores fizeram sobre cada uma das suas palestras. Lá um pequeno spoiler para vocês saberem o que vai acontecer. Mandem direct com as suas perguntas, né? Agora durante a semana, enfim, até sexta-feira a gente vai coletar várias perguntas. A Giovana já falou que já fez a inscrição dela. Então faça a sua inscrição. Professores, quero agradecer os senhores pelo tempo de estar aqui com a gente conversando, por disponibilizarem um pouquinho do tempo de vocês, que é precioso em função das atividades. E ainda mais no começo de ano, que está todo mundo em período de férias, o pessoal está descansando, e a gente está aqui promovendo esse bate-papo e trazendo esse assunto. Professor Marcelo, obrigado pela disponibilidade desde o nosso primeiro contato, nos ajudou muito com os professores, organizando o pessoal, né? Inclusive, para quem participou do quiz que foi feito durante toda a semana, parabéns para quem acertou. A gente viu que muita gente acertou as perguntas, professor. Bom. Sabia disso? Muitos acertos nas perguntas. Isso foi bem interessante. Inclusive está aqui a nossa assistente. Que eram nossos alunos, né, Marcelo? Isso é bom. A Júlia, que é a nossa assistente de marketing, tem conferido todos os dias lá as respostas e ela me passa, olha só, o pessoal tá acertando, tá bem legal. Amanhã é o último dia de quiz, né? E eu quero ver quem é que vai responder certo e ainda vai nos mandar uma mensagem dizendo que respondeu e acertou todas. De repente, eu acho que essa pessoa que acertou todas e participou todo dia podia ganhar um brinde, né? Merece. Aqui acertou todos os dias, pode pegar o nome dela, o endereço, pode mandar que eu vou mandar um par do livro que eu tenho com o Marcelo. São 2 livros, um sobre sistemas de gestão integrado, outro sobre a auditoria desses sistemas. Então pode pegar o nome de quem acertou os quiz todos os dias, ou quem foi o campeão, ou se tiver vários campeões, você pega o primeiro que te responder. Você me manda depois no WhatsApp, nome e tal, que eu mando um conjunto de livros, com o maior prazer. Isso não estava programado, não. É que programa ao vivo assim mesmo. Tudo acontece na hora, não tem contra-regra, é tudo assim. Eu vou botar uma outra agora então. O participante da semana que vem, que tiver presente nas 4 aulas, vai entrar numa lista e eu vou sortear um par de livros. A gente vai fazer o sorteio randômico. Legal. Quem participar das 4 aulas, aí a gente faz o sorteio, eu mando também o livro SGI e o de auditoria. Só queria lembrar aqui, já que a gente tocou nos livros,
que tudo que a gente está falando, que a gente está contando, é realmente o que a gente vive, o que a gente acredita e o que a gente colocou nos livros, né? E eu vou falar em meu nome, mas eu sei que o Marco Túlio pensa como eu, a gente tem uma afinidade muito grande quanto a isso. Ao mesmo tempo que a gente adora o que faz como consultor e como auditor, né? A gente adora transbordar, compartilhar e aprender de volta, porque a gente aprende muito com todo mundo o tempo todo. Não existe nenhum dono da verdade. Existem sim, existimos todos nós de mãos dadas, humildemente reconhecendo que somos eternos aprendizes, e aquele pouquinho que a gente aprende, que vive, a gente tem uma vontade enorme de compartilhar. Foi isso que nos motivou a escrever os livros, foi isso que nos motivou a entrar, né, na área acadêmica também, né? Então, assim, é um prazer enorme, assim, né, Marco? A gente fica, poxa, quando recebe, às vezes, algum feedback individual, olha, depois que eu peguei isso contigo, eu fiz essa aula, eu fiz esse curso, ou você fez a auditoria aqui, minha vida mudou, isso. Essa é a nossa recompensa, né? Então, nesse início de ano aí, e eu falo assim, de coração, pessoal, aproveitem essas lives, dá uma olhadinha lá no curso, quem tiver interesse nos livros também, porque assim, a gente botou nossa paixão ali, a gente botou todo o carinho, toda a vontade de compartilhar. Mais uma novidade. Por isso que eu digo, quem fica para o final, aproveita. Mais uma novidade aqui, o professor Helder. Renato, pode contar com o sorteio do meu livro na Semana da Qualidade. Viu? Quem fica para o final tem as vantagens, né? Legal. Eu tenho o livro do Helder, é ótimo, viu, pessoal? É sobre PMI, é fantástico o livro, vale muito a pena. Eu vou ter que trazer o professor Helder aqui para fazer um podcast com a gente, assim como a gente está fazendo aqui também. Tá convidado. Se não tiver data, eu vou abrir uma data para o senhor. Pessoal, a gente vai encerrando por aqui então. Chega de novidades, senão a gente vai deixar vocês mal acostumados. O resto das novidades vai ficar para a Semana da Qualidade. Quem participar vai ter mais novidades. Prometo que não conto nada, a não ser que me perguntem. Professor Marco Túlio, muito obrigado. Professor Marcelo, muito obrigado. Obrigado. Essa live é um prazer. Foi muito legal. Eu agradeço, Renato. Obrigado pela organização. E com o Marcelo é sempre um prazer fazer esse bate-papo. Só que o tempo passa muito rápido, né, Marcelo? Passa rápido, né, Marcelo? Passa rápido, né? Eu acho que a gente tem que sair marcando, assim, algumas lives, assim, para ir poder, né, tratando de diferentes temas. Aí a gente vai... A gente Já tem... vou... Você sabe o que é bacana? Eu já fiz... Desculpa. Nós já fizemos algumas dessas apresentações e palestras, até em eventos, né, juntos. E o legal é que eu e o Marco, a gente compartilha dos mesmos valores, né, princípios éticos, morais, humanos, e a gente tem uma trilha profissional também muito próxima. Então, assim, é quase como se ele começa a frase, eu termino, eu começo a frase, ele termina, e não vai fazer diferença. É sempre um prazer estar aqui com você, Marco, e muito obrigado também pela organização, pelo competente apoio aí. Foi um grande prazer. Sucesso a todos. Valeu, pessoal. Um abraço a todos. Vou deixar aqui a provocação. Quem quiser uma live número 2 com essa dupla aqui, manda mensagem pra gente no DM. Se a Júlia, nossa assistente, disser que chegou muita mensagem querendo essa live número 2, a gente promete que já programa. Logo depois da Semana da Qualidade, a gente promove outra. Legal. Mas vocês têm que mandar uma mensagem pra gente, porque a gente precisa entender se vocês querem mesmo. Certo? Beleza. Pessoal? Obrigado por todos que passaram por aqui, deixaram seus comentários. Teve gente aqui comentando que tem os livros de vocês. Aí, live incrível. Parabéns, professores. Muitos aplausos, muitos aplausos. Parabéns aos três, muito obrigado. Ó, estarei lá, a Priscila, já deve ter inscrição. Ó, então, pessoal, o Cláudio dizendo também que já está
acompanhando, quer participar do sorteio dos livros também. A gente dizendo que é fã do professor Marcel, mandando abraço. Abraço, obrigado. Muitos comentários. A gente poderia ficar aqui mais 1 hora só lendo os comentários. Mas a gente vai encerrando por aqui. Último, e lembrando mais uma vez, entre lá na bio. O Leandro entrou aí. E aí, Leandro, um abraço também. Luciana, tudo bem? Chegou a tempo de dar o boa noite. Despedida. Quem não veio hoje, infelizmente, perdeu um conteúdo riquíssimo, mas que vai ficar na nossa, lá no nosso feed. Então, para quem não pôde assistir, pode assistir na íntegra amanhã ou depois, vai ficar no nosso feed. E lembrando, compartilhem com um amigo, com um colega, com alguém da área, porque aqui embaixo tem o aviãozinho à tua direita. Clicando ali, você vai enviar para o teu amigo, para os colegas, enfim, para quem enviar esse conteúdo para alguém que tem interesse por esse assunto que a gente discutiu aqui hoje. Então a gente vai encerrando por aqui. Agora o nosso boa noite em definitivo. Boa noite, muito obrigado a todos. Valeu, pessoal. Boa noite. Obrigado. Boa noite.